hoje aqui no Fileira VIP, nada melhor do que a gente unir o teatro com a música. Até porque trilha sonora é assunto para Ricardo Severo, que está aqui ao meu lado. Muitos e muitos espetáculos na carreira e cada um com uma vertente diferente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Cris. Obrigado. Olha que carinho, a gente Vocês veio aqui aqui no estúdio do Ricardo para conhecer um pouco do trabalho dele, se aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais do Ricardo. Queria que você falasse como é que você começou, como é que a vida do teatro, o teatro entrou na sua vida, Ricardo. Foi de uma forma muito inusitada, porque quando eu comecei lá nos idos dos anos 1980, bem lá para trás, na verdade eu não tinha uma proximidade com a música ainda. Eu estudava música apenas, enfim, como um hobby, mas nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. Eu estudava arquitetura. E naquele mesmo ano eu me interessei por programação visual e resolvi estudar publicidade ao mesmo tempo. Mas aí eu, na PUC, onde eu fui fazer publicidade, havia um coral. E eu acabei entrando nesse coral e participei de uma montagem de uma ópera, que foi o La Gioconda, do Ponchielli. Enfim, e aí, cantando naquele palco, enfim, começou a me pegar, né, aquela pulguinha. E depois daí eu fui fazer um curso de teatro, que também estava sendo oferecido, acabei participando de uma montagem, e eu saí dali com uma vontade de escrever uma ópera. É claro que, enfim, naqueles tempos ainda, eu não tinha nada, ninguém, não fazia ideia de como começar. Acabei ficando amigo de um baterista que, por causalidade, era dono de um estúdio de ensaio, onde ensaiavam todas as bandas de rock e pop que você possa imaginar que surgiram nos anos 1980 lá no Rio Grande do Sul. Os Replicantes, Garotos da Rua, Engenheiros do Havaí, tá? Bom, todos os que fizeram sucesso naquela época. Então eu comecei a ensaiar o meu trabalho ali no meio daquele monte de gente. Acabou que não deu certo a minha ópera, mas eu fui trabalhar com uma cantora que estava, enfim, que eu tinha chamado, e comecei a tocar com ela. E o terceiro show que eu fiz com ela, né, que, em 1985, foi o aniversário de 5 anos do Madame Satã aqui em São Paulo. Então, de repente, eu lá com 20 aninhos, eu tocando teclado e compondo as músicas para ela, eu me vi tocando no Madame Satã, no aniversário deles, onde tinha o Anal da Vange Leonel, aquela banda do Supla, que não me lembro mais o nome, e fechava a semana com o RPM. E a gente abria os shows deles todos. Enfim, foi uma coisa meio assim, do nada. Em 2 anos eu construí uma carreira, e dali eu comecei a tocar com a Adriana Calcanhoto, lá em Porto Alegre, e ao mesmo tempo fui trabalhar com um diretor de teatro que também tinha chamado a Adriana para uma peça, que era o Luciano Alabarce, que durante muito tempo lá coordenou o Porto Alegre em Cena também. Fiz muitas peças com o Luciano, e o meu segundo trabalho de teatro, que foi com ele também, foi uma montagem do Um Abraço, um Aperto de Mão, não, Um Beijo, um Abraço, um Aperto de Mão, do Naum Alves de Souza. E eu ganhei meu primeiro prêmio de trilha. Aí você falou, acho que eu tô no caminho certo. Aí eu disse, bom, acho que é aqui, né? Enfim, eu fui meio que atropelado por esse trabalho, sabe? Porque foi algo que surgiu em menos de 2 anos, eu estava totalmente envolvido, né? Dali comecei a trabalhar com outros cantores, fiz toda a produção musical, gravei com o Joe Eutanásia no final dos anos 80, deixei gravar aqui em São Paulo, na Eldorado. E depois eu acabei dando um tempo, porque eu fui chamado para dar aula na universidade lá, na PUC, onde eu tinha me formado. E eu fiquei 12 anos trabalhando na PUC como professor na graduação e na pós-graduação. Eu dava 5 aulas, aula para 5 turmas diferentes.
né? Tudo Além da voltado à pós-graduação. música. Tudo voltado à música. Era produção de áudio para publicidade, 1 e 2. Eu orientava as monografias de graduação em rádio e áudio e ainda dava aula de sonorização para cinema no curso de pós-graduação que eles montaram para cinema lá. Aí Isso foi até 2001. E em 2001 eu vim para São Paulo acompanhar a finalização de som de um curta-metragem que eu tinha feito a trilha. Uhum. E aí o Jorge Tátula me convidou, vem aqui assistir um ensaio do musical que a gente está fazendo. Você lembra qual era na época? Vitor e Vitória. Nossa! Eles ensaiavam numa casa lá no Itaim. Uhum. Essas coisas eu me lembro perfeitamente. E cheguei lá, e aí tava a Marília, tava o Boaventura, tava os bailarinos, o coro, tava uma zona, todo mundo ensaiando ao mesmo tempo. Cara, eu fiquei... Acho que era o Briamonte que fazia a direção musical e o Raul Teixeira que fazia a sonorização, que hoje é meu coordenador lá na SP Escola de Teatro, onde eu continuo dando aula. Enfim, eu vi aquilo e eu pensei comigo, o que eu estou fazendo em Porto Alegre? É isso que eu quero fazer. 6 meses depois, eu estava morando aqui. Eu saí da PUC, saí da publicidade que eu tinha que continuar lá e vim para cá só para continuar fazendo exclusivamente música e com, enfim, a minha vontade toda de querer fazer teatro musical, com dramaturgia original. Coisa que eu já vinha construindo lá em Porto Alegre desde que eu comecei a fazer teatro, que eu sempre fiz muita canção para a cena, né? Uma coisa que eu desde o início trabalhava, né? Muitas vezes eu pegava textos inteiros e começava a transformar partes do texto em canção, e aí quando os diretores chegavam assim, com sugestão de 1, 2 músicas, eu entregava 12. Enfim, e acabava virando um musical, né? E hoje, se a gente for pensar, quantas trilhas você já fez para espetáculos? Só teatro? Só Fora teatro. cinema, Fora TV, cinema, dança. TV, dança e todos os outros. Então, estou chegando nas 100 já. Contabilizando, eu faço esse cálculozinho. É importante, né? É importante. Esse ano foram 12 já, assim, quer dizer, 12, mas eu estou contando uma trilha de TV, então de teatro foram 11. E é tudo diferente, né, Ricardo? Cada espetáculo tem a sua característica, sim. Né? Muita gente me questiona que às vezes eu não mostro muito a minha cara pessoal de compositor. Qual é o teu estilo? Qual é o gênero que você trabalha? Olha, eu gosto justamente de não ter um estilo definido. Para a trilha sonora isso é importante, porque na verdade o que vai dar a forma da música é a história que está sendo contada. Então, entram 3 coisas aí. Entra o texto, a concepção do diretor em cima desse texto e, é claro, o meu olhar sobre isso tudo, para ver de que maneira a música pode ajudar a contar essa história. E aí eu posso trabalhar tanto com uma ideia de uma formação orquestral, como de uma trilha mais eletrônica, de algo mais voltado para um trabalho mais étnico, né? Eu não sei que cara vai ter. É o espetáculo que vai dizer que cara tem. E é legal isso, né, Ricardo? Porque você vê o quanto a música é importante, né? Você que está em casa acompanhando sabe o que a gente está falando. Sim. A música, ela costura muitas vezes o espetáculo e ela é fundamental. Ela, às vezes, é o ator principal do espetáculo, né? Por exemplo, teve uma outra peça que não está mais em cartaz, que foi A Espera, do Hugo Coelho, que tinha um clima mais performativo, sabe? Então eu trabalhei com uma trilha quadrifônica. Era uma trilha eletrônica, meio concreta, e o som passeava pelo espaço, junto com aquela ideia meio esquisita das 2 mulheres que ficavam à espera, e depois uma saía, e depois voltava. E ao mesmo tempo o som criava essa ambientação muito estranha. Né? A plateia ficava mais no meio, então o som viajava pelo espaço. E era muito legal, porque parecia que vinha de todos os lados, assim. Nada era meio realista. E essa era a ideia do texto. Então,
Isso ajuda muito a contar a história. O Meu Filho Vai Casar, também, que já de cara o Reineck tinha essa ideia, vamos fazer uma coisa meio esquisita. Aí eu, enfim, trouxe, com essa ideia visual que o Anchieta estava propondo, tem que ser alguma coisa mais na linha do Tim Burton, misturado com Almodóvar. Então, essa salada de coisas virou a trilha do Meu Filho Vai Casar, que tem uma trilha orquestrada super esquisita, parece um filme de terror, mas é um filme de terrir, na verdade, né? Porque é uma comédia meio absurda. E a música também ajuda a instaurar esse clima de esquisitices, bizarrices que acontecem, que eles são muito bizarros, né? Não tem jeito. E é isso, a música tem que estar dentro da história, né? E agora o que a gente espera para 2019? Tem muita coisa chegando. Eu sei que você tá com um projeto grande que vai estrear em breve. Eu tive a felicidade de receber esse convite no meio dessa confusão toda, né? O Carlos Balzes, que é um amigão, que é aquele super maestro dos musicais grandes, né? Me chamou para trabalhar com ele nesse musical que está com texto escrito pelo Valcir Carrasco, que já é um privilégio. Que é Aparecida. Que é Aparecida. É uma história incrível e que a gente vai contar nesse musical. E foi lindo, porque uniu um outro lado meu, que é muito forte, que é dessa pesquisa de dramaturgia original no teatro musical brasileiro, né? Os caminhos novos que a dramaturgia original no teatro musical está traçando. A gente sabe que hoje em dia os produtores preferem muito mais, assim, os produtores quando querem fazer um espetáculo grande, eles preferem trazer um musical da Broadway e traduzir para o português, ou então contar uma biografia de um cantor ou de um compositor. Eles acham que o grande público vai responder mais a isso. E aí os poucos musicais originais que têm acontecido nesses últimos anos, eles acabam virando produções menores, né? Então viram o que a gente chamaria de um off-Broadway brasileiro, né? E é muito legal. Então, ter essa chance de contar uma história brasileira com uma produção grande, porque vão ser 32 atores em cena, no Teatro Bradesco, que não é pouca coisa também, com uma orquestra grande. Abrir o ano com chave de ouro. Nossa, para mim, é abrir o século com chave de ouro. Porque desde que eu vim para São Paulo, a minha vontade era de fazer isso. Eu fiz vários espetáculos com música, fiz com Kleber Montanheiro, aquele musical inspirado no Inimigo do Povo, lá com a Seda da Revista, que foi ótimo também, tudo original. Mas era um musical off, né? Um musical com uma produção pequena. Não se compara a um musical como vai ser Aparecida. E isso está sendo muito legal, né? Porque eu estou tendo a chance de fazer as letras, né? A partir do texto do Valcir. E junto com o Balzes, a gente trabalhou desde o início toda a estrutura dramatúrgica, como se deve trabalhar num musical, né? Claro que tem um aspecto religioso na história, é inevitável, mas a gente está contando a saga de Aparecida. E isso é muito legal, porque assim, é muito maior do que a gente imagina, né? Parece uma história simples, parece que é muito específica. Não é, não. É uma história que vai tocar as pessoas, eu acho, de uma forma muito, muito legal, muito profunda. Acho que as canções que a gente está fazendo vão falar com as pessoas. Com certeza vai mexer muito, vai trazer muita emoção. E com certeza 2019 vai ser um ano que vai começar com o pé direito, com certeza. Ricardo, quero te agradecer por ter nos recebido aqui. A gente conheceu várias trilhas aqui, com tantos anos de carreira do Ricardo. E com certeza vão vir muitas outras coisas boas
para os próximos anos. Obrigada, sim, viu? Sim, poxa, obrigado, Cris. Obrigada, viu? Muito obrigado a vocês, obrigado por estarem aqui nos assistindo e nos ouvindo. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!